Rapaziada, lutamos, tentamos, jogamos, mas infelizmente o resultado foi feito em casa pelo Flamengo e não deu. Depois da vinheta, vamos comentar sobre esse jogo. Salve, salve galera, esse que vos fala é Patrese, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso sobre futebol e sobre Corinthians. Lembrando que esse canal aí é o do Multiverso do Patrese. Nós temos aí o canal de games, opinião e também o de futebol, beleza? O Flamengo, cara, construiu o seu resultado em casa. Jogou muito mais que o Corinthians em casa, isso a gente não tem dúvida. E aí, a gente, infelizmente, em casa, a gente lutou, tentou, mesmo com um jogador a mais, a gente não conseguiu, cara. E esse jogo foi foda, tá? Doeu, mas infelizmente futebol é isso mesmo, tá? Mas eu vou contar toda essa história pra você depois que você se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho pra estar fortalecendo, beleza? Bom, time, é isso aí. Estamos com a minha cola aqui. A gente vai começar falando sobre como foi o jogo, tá? Vamos começar aí. Primeiro tempo. Primeira coisa, jogo muito truncado, velho. Muito truncado. Até o Bruno Henrique ser expulso. E aí ele foi expulso, acho que nos 20 e poucos minutos. O jogo foi muito truncado, velho. O jogo tava sendo meio de campo. Erros de troca de passe, toca de passe errado. Às vezes tenta virada de jogo, não conseguia. E assim, o jogo tava muito feio, até muito complicado de assistir no começo do jogo, justo por causa desse meio de campo. Todos os dois times meio que se respeitando bastante. E isso meio que foi gerando um futebol ruim de ser assistido, obviamente. E aí, cara, o que acontece? O jogo começou a ficar muito truncado. E aí, poucas chances. Aí o Flamengo chegou uma vez, o Corinthians chegou outra vez. Mas aquela coisa meio morna, entendeu? Não morna, porque o jogo tava pegado e tal, mas ele ficou aquela coisa assim: ninguém ataca, ninguém defende. Quer dizer, ninguém ataca e todo mundo se defende. E aí tava um futebol feio de assistir. Mas quando o Bruno Henrique, numa chegada, eu até anotei aqui. Eu falei, eu fui pesquisar para ver se no Muay Thai ou no UFC pode, porque me parece que você não pode chutar a cabeça do seu adversário no UFC, tá? E foi exatamente o que o Bruno Henrique fez. O Bruno Henrique simplesmente solou a testa do Mateuzinho, cara. Isso tipo assim, foi feio, perigoso a jogada, tá? Porque numa dessa aí você pode machucar o seu adversário. Eu não acho que o Bruno Henrique foi maldoso, tá? Não acho que ele foi na sacanagem. Mas foi no mínimo irresponsável. E aí o cartão vermelho pro Daronca. Que, meu Deus, como é um árbitro ruim o Daronca, velho. Como é ruim. Para o jogo toda hora. Toda hora. Isso tanto pro Flamengo quanto pro Corinthians, tá? Eu não quero dizer que ele ajudou o Flamengo ou ajudou o Corinthians, não. Cara, mas toda hora para o jogo. Meu Deus, que dificuldade esse jogo do Daronca, velho. Surreal, bruxo, surreal. Mas enfim, o Bruno Henrique foi expulso nos 20 minutos ali. E assim, eu vi alguma galera aí querer levantar dúvidas sobre a expulsão. Meu amigo, não pode, tá? Você solou a testa nem no Muay Thai pode fazer um trem desse aí, tá doido? Enfim, e aí o Corinthians com o a mais, falei, bom, vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Mas a verdade é que o final do primeiro tempo, o Corinthians foi meio que dominado pelo Flamengo, o que é inacreditável. Parecia que o Flamengo tinha um a mais. O meio do campo do Flamengo, eu concordo, o meio do campo do Flamengo, ele é muito bom, né? Ele tem muita qualidade. Eu concordo, ok, mas cara, dava pra chegar. Dava pra forçar um pouquinho, entendeu? Outra coisa, o Ramon, no segundo tempo, ele faz substituições muito boas, a gente vai falar isso. Mas eu não sei o que acontece com o treinador do Brasil, os treinadores em geral, que não faz substituição no primeiro tempo. Meu amigo, você tá com um a mais, é a hora de você... Você viu... O Felipe Luiz tirou o Gabigol pra colocar mais um meio defensivo. Então, meu amigo, vai pra cima. Então é a hora de você tirar um jogador de defesa, entendeu? E meter um jogador de ataque, não precisava do resultado, entendeu? Enfim, e aí eu não sei por que motivo, razão, circunstância, os treinadores, eu não sei se é no Brasil ou a grande maioria dos treinadores não faz substituição no primeiro tempo, entendeu? Espera acabar o primeiro tempo. E aí acaba o primeiro tempo, o Corinthians precisando ganhar com poucas chances de gol e o Flamengo segurando. A defesa, igual eu falei, né? O meio de campo do Flamengo, Dela Cruz, Arrascaeta, eles são muito bons, cara. Não tem como, assim... a qualidade é monstra dos caras. Infelizmente, a gente tem que admitir isso.
certo? Muito bem, dito isso, vamos pro segundo tempo. Eu anotei que ele fez 2 substituições. Ele tirou o Martins, que não fez uma partida ruim, tá? Mas nem de longe é uma partida excelente, como ele havia fazendo, mas defendeu bem e hoje, por incrível que pareça, até conseguiu dar uns passes. Beleza? Mas entrou o Carrilho. E aqui, o Carrilho, né? E aqui eu quero dar minha opinião, cara. Pra mim, o Ramon Dias erra nessa parte. O Ramon Dias tinha que ter entrado com o Carrilho, cara. Tinha que ter entrado com o Carrilho. Eu não acho que o Carrilho tinha que ter ficado de fora, tá? O Carrilho é titular nesse time, na minha opinião, tá? Ele e o Garro são os jogadores titulares. Ele, o Garro e o Hugo Souza são titulares nesse time. Não tem como tirar esses caras. Ok? E aí, e ele fez muita falta no primeiro tempo, porque a gente ficou, os caras ganhando no meio de campo, né? Dando pressão no meio de campo, e a gente perdeu, principalmente depois do primeiro do Bruno Henrique ter sido expulso. Faltou demais. Faltou um jogador um pouquinho mais ofensivo, que entregasse mais tecnicamente pra gente. Infelizmente, o Ramon Dias só foi colocar ele no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo, acho que entrou bem, acho que conseguiu jogar melhor, né? Tecnicamente falando. Até que do que o Martins, apesar do Martins ser volante de contenção. E a outra substituição foi Gustavo Henrique e Torres. Me parece que o Gustavo Henrique machucou, né? Ele tomou uma cabeçada lá, parece. Abriu os supercílios, enfim, né? E aí ele fez a substituição por Torres, o qual eu não faria, tá? Eu não faria essa substituição. Eu colocaria o Coronado no lugar do Gustavo Henrique e jogaria com... e recuaria como é que fala lá? O Charles, tá? Recuaria o Charles e aí eu ficaria num esquema, entre aspas, de 3 zagueiros. Ou então eu tiraria o Charles e colocaria o Ranieri pra jogar com 3 zagueiros e a gente ser mais ofensivo, tá? Mas foi essas substituições que ele fez. Outra coisa que a gente tem que falar nesse jogo, cara, como o Yuri Alberto jogou mal. Cara, o Yuri Alberto, assim, ele teve três chances de gol. Ele perdeu, cara. Ele perdeu todas as 3. E assim, não dá, cara, não dá. Eu escuto muito o cara o Aldaba, do Papo Fiel. E pra mim, ele é um cara muito inteligente analisando o jogo. E, cara, como ele tem razão sobre o Yuri Alberto. A gente não tem confiança no Yuri Alberto naquela questão do seguinte: vai chegar 2 bolas pra ele, uma ele vai guardar. E ele não vai. A gente tinha essa confiança com o Jô. A gente tinha essa confiança com o Paulo Guerreiro, por exemplo. Foi um centroavantaço. Ronaldo Fenômeno, enfim. Mas claro que eu tô falando aqui de centroavantes maravilhosos, que não é o caso do Yuri Alberto. Mas como faz falta um centroavante goleador, cara, um cara que guarda a bola, entendeu? O cara que guarda o gol mesmo e assim, e chegou 2 bolas no cara, o cara vai guardar. É triste ver como que o Yuri Alberto, assim, no jogo decisivo ele não aparece mesmo. Infelizmente, eu anotei que ele teve 3 chances. Ele teve a última foi uma de cabeça, depois ele teve uma até que ele chutou bem, né? Mas o goleiro defendeu. E a outra, ele simplesmente, ele saiu na frente com a bola, ele não conseguiu nem chutar e nem cruzar. E fora que, errando passe pra caralho, errando muito passe. Toda hora dando passe errado, toque errado, volta a bola pra trás, errando toque pra trás. Ou seja, ele fez aí 4 partidas boas. E a única partida que ele precisava de ser bom, ele não foi, certo? Então, pra mim, eu já vou deixar aqui, o pior jogador da partida pra mim foi o Yuri Alberto, pelas oportunidades de ter feito o gol e não fez, beleza? Muito bem, dito isso, a gente foi para as outras substituições. Depois o Ramon Dias falou assim: cara, é tudo ou nada. E eu acho que as substituições que ele fez no segundo tempo, depois dessas 2 primeiras que eu disse aqui, foram boas, tá? Ele tira o Mateuzinho e ele põe o Giovani. Eu não entendi muito essa substituição, mas eu suspeitei que era para questão de ataque, ok? Tudo bem. Depois ele tira o Charles e coloca o Coronado muito tarde. E 20 minutos, eu anotei aqui, ó. 20 minutos, muito tarde mesmo. O Coronado já era para ter entrado no primeiro tempo quando o cara foi expulso. Essa é a minha opinião, tá? Apesar de o Coronado entrou muito, assim, errando passe e tal, fora, assim, sem ritmo de jogo, não jogou contra o Atlético Paranaense, não jogou, já tem tempo que não joga, né? Ficou 10 dias aí parado, enfim. E aí, infelizmente, demorou a entrar no jogo, e aí o Ramon Dias errou pra mim nessa questão.
E depois ele tira o... Quem que ele tira? Ah, eu não anotei aqui. Enfim, aí depois entra o... Ah, tá. Ele tira o Thales Magno e entra o Pedro Henrique, que... nula, né? Eu acho que ele tirou o Thales Magno, porque o Thales Magno tá voltando de contusão, já devia estar cansado. Fez uma partida um pouco apagada, um pouco não, bem apagada, o Thales Magno. Só que o Pedro Henrique também não acrescentou em nada. O Pedro Henrique, cara, que eu esperava bastante dele, infelizmente, né, não jogou bem, ele não vem jogando bem, né? E não se encaixou no time do Corinthians, tá? Então foi isso. E aí, nessa ida, o time não tem psicológico, porque o Corinthians não tem psicológico, não adianta. O Corinthians não sabe correr atrás do resultado. O time com um psicológico bom, tipo assim, errando passe. Mateuzinho errou domínio, coisa, fundamento de futebol, cara. Que o jogador profissional não pode errar. Só que a gente entende, porque o psicológico do Corinthians foi pro caralho. Quando ele foi vendo que o jogo foi avançando e o gol não saía, o time do Corinthians não tem psicológico. Essa que é a verdade, entendeu? Se falou que o elenco do Corinthians é muito ruim, e assim, eu até concordo que o elenco do Corinthians não é nem de perto um dos menores elencos do Corinthians. Não é um elenco horroroso, desgraçado, mas é um elenco limitado e muito fraco, eu concordo. Mas se jogou essa cal, vamos dizer assim, no elenco do Corinthians. E aí o elenco do Corinthians, quando o resultado não vem, e eles começam a desesperar, tá? E o Corinthians também não sabe jogar na frente, porque quando faz gol, igual o Atlético Paranaense fez 2 gols, não sabe segurar, porque eles não sabem o que fazer quando eles ganham, quando estão ganhando, tá ligado? Porque não é comum do Corinthians. O Corinthians não tem que se acostumar com a vitória. Mas, enfim, né? E aí, no meio do segundo tempo, ali pros 30 minutos, eu anotei aqui, 28 até os 35 minutos, o Flamengo dominou. Quem parecia que tinha um jogador a mais era o Flamengo. O Flamengo tava dominando. Cara, o Gerson... É foda falar, porque assim, a gente tem que admitir quando o rival tem bons jogadores, né? O Gerson é um meio de campo muito bom, cara. Não dá, não tem comparação, tá ligado? O Gerson segurando bola, toca bola, sabe? Parece que o Gerson tem 40 anos de futebol, experiência demais jogando. O Arrascaeta se jogou bem também. E o De La Cruz lá fez uma partida, na minha opinião, apagada, assim, bem abaixo do que é o De La Cruz, tá? E parece que sentiu uma contusão na coxa e foi substituído chorando. Tá complicado, hein? Flamenguinho parece que vai ficar fora aí. Quer dizer, o De La Cruz parece que vai ficar fora aí de alguns jogos do Flamengo. Vamos torcer para que não, ok? Então é isso, time. O Corinthians foi eliminado, o Flamengo conseguiu vencer o Corinthians aí em casa, né? Pra você ver como é que o jogo de Copa, cara, não dá pra você... tipo assim, ir despretensioso. O Ramon Dias, na minha opinião, quem perdeu essa classificação foi o Ramon Dias, tá? Não acho que tem que cair, meu Deus do céu, cai Ramon Dias. Não acho, até porque o nosso foco, a gente tem que saber isso. Nosso foco é o brasileiro, a gente não pode cair pra segunda divisão, tá? O nosso foco é o brasileiro, não é sul-americano, e também não era a Copa do Brasil. Então a gente não pode se dar o luxo de trocar treinador agora, faltando 8 rodadas aí pro final do campeonato, tá? Mas quem perdeu essa classificação foi o Ramon Dias, tá? E o jogo foi perdido lá no Maracanã, porque o Ramon Dias entrou com um time totalmente desconectado, um time nada a ver, tá? É uma coisa que eu não gosto do Ramon, que muita gente elogia, mas eu não gosto, tipo, cada jogo entrar com um time. Cara, a gente tem que ter uma espinha dorsal do time, sabe? Uma coisa que fala assim, não, esses jogadores aqui são titulares, tal. A gente pode mudar aí durante o jogo, que eu acho que ele faz até muito bem, durante o jogo, mudar o esquema tático, pôr mais atacante, diminuir atacante, jogar segurando a bola, enfim. Mas eu acho que a gente tem que entrar com o time titular, tá? O Ramon Dias não faz isso. Cada jogo, você vê, no Campeonato Brasileiro, lá no Atlético Paranaense, ele entrou no 4-4-2. Hoje ele entrou no 4-3-3. Então, tipo assim, é meio muito fora de... Sabe, a gente não sabe o que esperar da escalação do Ramon Dias. Mas, pra mim, quem perdeu a classificação aí pra final foi o Ramon Dias lá no jogo do Maracanã, porque entrou com aquele time. E aí vou te falar, viu? Ficou barato. Esse 1-0 ficou barato, tá? Ficou baratíssimo. E aí os caras vieram aqui pra jogar, pra empatar, e conseguiram, tá? Infelizmente, nós estamos aí fora da Copa do Brasil.
era uma das Copas, a gente cai agora, né? A gente tem um jogo aí contra o Independente lá, que vai ser pela Sul-Americana. Vamos ver, quem sabe aí a gente consegue classificar. Time argentino normalmente é muito chato de enfrentar, a gente vai ter complicações. E eu acho que vai ficar complicado. Obviamente dá pra passar, tá? Eu achei que pro Flamengo dava pra passar também. Acho que o Corinthians teria totalmente condições de ter passado do Flamengo. Mas tem dia que dá e tem dia que não dá, infelizmente. Tomara que dê na Sul-Americana e principalmente no Brasileiro. Tomara que a gente ganhe os jogos do Brasileiro aí. Se tiver que trocar, né? Se eu tiver que trocar, tipo assim, cair nas duas Copas e ficar na primeira divisão, eu prefiro ficar na primeira divisão. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo. Você gostou do Corinthians? Você achou que o Corinthians foi muito morno? Queria o Corinthians mais ofensivo? Acha que o Ramon Dias tem culpa aí nessa eliminação? Diga aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, beleza? Não esquece aí de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho, que você vai estar fortalecendo. Infelizmente estamos eliminados, mas é isso aí. Vai, Corinthians! Tamo aqui no Torcida 10, o melhor canal de futebol da internet.